É um grande momento esse, 38 pessoas preocupadas com a comunicação. Nós temos duas apresentações importantes aqui, Anderson e Pedro Pontual. A Raquel também vai falar um pouco da questão dos tuitaços, que a gente também tem feito com sucesso, uma forma fácil de trabalhar com tuitaço. E, claro, a nossa grande importância neste momento é a luta contra a aprovação da PEC 32, da reforma administrativa, uma reforma que acaba com o Estado brasileiro que nós conhecemos hoje, uma reforma que leva para a mão da iniciativa privada o que hoje é serviço público obrigatório do Estado, né? Isso é muito preocupante. Teve várias manifestações, teve uma manifestação, inclusive, em Brasília, com reunião com o presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira. E o Arthur Lira deixou claro, na entrega de um documento para ele, que ele vai colocar para aprovação a PEC da reforma administrativa, porque ele prometeu isso para o Centrão e ele foi eleito pelo apoio do Centrão. Claro, a gente já sabe que o Centrão está dominando e o Lira, na verdade, está ligadíssimo ao Centrão e ao Bolsonaro, né? O Lira segura os diversos pedidos de impeachment e, ao mesmo tempo, força a aprovação da reforma administrativa, e que depois virá com a tributária, etc., etc. e tal, né? Então, é importante que a gente se prepare. Para quem não é de São Paulo, eu vou dar uma informação do que está acontecendo em São Paulo, porque o governador João Dória mandou para a Assembleia Legislativa o PLC 26/21, que nada mais é do que um adiantamento daquilo que está vindo com a PEC 32 da reforma administrativa. Ele muda substancialmente o Estatuto dos Servidores Públicos aqui de São Paulo, ele tira diversos direitos, tira inclusive falta abonada que a gente tinha, uma série de questões. E nós estamos numa briga agora também aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, vocês veem que eles estão preparados e juntos. Aliás, eu acho que o Dória disputa com o Bolsonaro quem pode prejudicar mais ainda o serviço público, o servidor público. Mas vamos lá. Anderson, vamos começar com a sua apresentação? Fica aberta aí a página, vamos abrir. O Góes. Pois não. Primeiramente, bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui para podermos compartilhar conhecimentos e experiências. Eu gostaria de ver com você, Góes, porque a Camila também é uma das nossas colaboradoras lá do Simples Fisco, e ela tem um material muito interessante, porque nós trabalhamos em duas frentes, e até na última reunião que nós tivemos, ela participou, mas tem um material muito interessante. Eu gostaria de ver com você para poder fazer a apresentação primeiro. Não, mas enfim. O meu nome é Camila Fantini, eu sou digital influencer aqui em Belo Horizonte e, assim, na verdade, sempre trabalhei na área de moda, mais nesse tipo de ramo, até que eu precisei, tive uma outra rotina de vida, minha vida mudou completamente com o nascimento do meu filho, né? Que o meu filho, ele chama Ravi Fantini. Hoje ele tem 5 anos, mas ele nasceu com uma malformação muito rara, que chama trisídeos biliares, na qual ele precisou ser submetido a um transplante de fígado. E até então, eu não utilizava o SUS, na minha família a gente nunca teve nenhum problema de saúde grave e tal, então daí eu tive que recorrer, né, porque o transplante de fígado, transplante de órgãos no Brasil é feito pelo SUS, e aí eu resolvi fazer essa campanha em cima disso, em cima da minha história. Aqui tem as métricas, né, que estão sendo alcançadas, e aí eu vou falando aqui um pouco mais sobre como que é. Ai, meu Deus, cadê? Meu Deus, não tá passando. Aí, pronto. Aí, essa é a primeira publicação que eu fiz, né, no feed. Então, esse é um vídeo do meu filho no hospital.
Então, eu coloquei... Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei aqui uma imagem dele e contei um pouquinho sobre a história, que ele foi submetido a um transplante de fígado aos 10 meses, e que se não fosse pelo o serviço do SUS, né, o acompanhamento que ele tem, e que a gente tivesse esse trabalho, né, do servidor público na área da saúde, talvez eu não conseguiria, né, custear uma cirurgia dessa, que é muito cara e tal. Então, é um videozinho dele e eu contando um pouco da minha história, né, que o dia que meu filho acordou, ele ficou em coma induzido e tal, e fez o transplante, enfim. E aí tá aqui, assim, a publicidade que eu tô fazendo no Instagram, ela é totalmente orgânica. Eu não tô usando tráfego pago, eu tô aproveitando os seguidores que eu já tenho. Hoje eu tenho 161 mil seguidores, são de diferentes estados, a maioria tá situada aqui em Minas Gerais, mas tem seguidores de Brasília, tenho seguidores de São Paulo, do Rio, tenho muitos seguidores no Nordeste também. E o que eu quero fazer é conscientizar esses seguidores que eu já tenho, que talvez não estão envolvidos não tem conhecimento nessa área de política nem nada, para tentar conscientizá-los com a minha história e trazer para que eles possam contar a história deles também, né? Aí depois eu criei uns slides, né, de uns templates. Eles são todos interativos, falando da importância do SUS, né? Você já pensou o que o SUS faz por você, né? E aí, aqui é o número de alcance, acho que vocês estão vendo aí, né? Então, assim, o número de alcance alcançou 1.408 pessoas, teve 101 curtidas, 127 comentários, teve 65 salvamentos, então 65 pessoas salvaram essa postagem, e 78 pessoas encaminharam essa postagem para outras pessoas, né? E aí aqui tem mais um videozinho, né, do meu filho sendo atendido num hospital público, e aí o número de visualizações, né, aí vocês podem ver. Aqui, eu esqueci de contar, mas o meu filho, na época a gente fez uma campanha na internet que atingiu 1 milhão de pessoas, quando ele tinha uns 2 meses de vida e que eu descobri que ele precisaria de um transplante de fígado. Eu e o pai, a gente não poderia doar, porque nós não somos do mesmo tipo sanguíneo, então a gente fez uma campanha explicando a situação, e como a fila de transplante é muito extensa, poderia ser que ele não suportasse, né, esperar tanto tempo para um órgão compatível com o dele. E aí a gente fez uma campanha e falando se alguém se interessava em doar um pedaço do fígado dele para o Ravi, porque o fígado é um órgão que pode ser doado em vida. E na época foram 37 pessoas que entraram em contato com a gente e falou assim: não, eu quero doar um pedaço do meu fígado para o seu filho. E esse é o Luiz Fernando, que foi um rapaz no qual a gente não conhecia. Ele entrou em contato com a gente e ele doou um pedaço do fígado dele para o meu filho. E aí essa foto mostra a cicatriz dos dois. Essa foi a publicação que teve maior alcance, né? Alcançou 12 mil pessoas, né? Teve 507 curtidas, 125 comentários, 83 pessoas encaminharam a postagem para outras pessoas e 86 pessoas salvaram, né? E aí aqui eu fiz um Reels, no qual eu coloquei por que nós devemos defender o SUS, e aí ia colocando assim as tagzinhas, ia falando, porque o SUS é responsável pelas zoonoses, porque o SUS faz o controle da água,
porque o SUS... E no final eu falei assim, vamos defender os servidores públicos na área do SUS, né? Aí aqui é mais uma foto que eu falo contando a história, né, do Ravi e na verdade é o Rios, né, que eu tô contando como que foi o transplante e tal. Ele é legendado, então fica mais fácil para as pessoas visualizarem. Então eu conto um pouquinho da história, que meu filho com tantos meses de vida foi submetido e tal, e no final sempre enfatizando o serviço público na área da saúde pública. Aí aqui são as publicações nos stories, né, o alcance. Aí aqui sou eu contei um pouco assim de uma situação que aconteceu com o Ravi, com atendimento público. Aí aqui tem essa publicação aqui, tá vendo o tanto de pessoas que estão se interagindo. Aí eu pergunto se o servidor público na área da saúde merece estabilidade na sua carreira trabalhística. Aí pergunto se o servidor público melhores condições de trabalho para o servidor público na área da saúde. E aí as pessoas têm se envolvido bastante, entendeu? Tem sempre contando a sua história, falando, eu sou enfermeira pública, eu trabalho no SUS e tal, aí conta um pouco da sua história, enfim. Aí algumas caixinhas de perguntas que eu vou respondendo. Aí eu fiz uma campanha também sobre o Dia Nacional da Saúde, né, que teve agora, que foi em memória ao Oswaldo Cruz, né, que depois dele criou a Fundação Oswaldo Cruz. E aí alguns dos templates que são interativos, entendeu? Eles mexem assim os bonequinhos. Aí tá falando, né, os principais serviços do SUS, né, que é a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vacinas e patentes, centro de transplante, saneamento básico. Aí faz algumas perguntinhas, se você já pensou o que o SUS faz por você. Ai, não quero descer. E aí falando que todos os brasileiros fazem uso e se beneficiam com o SUS, para conscientizar mesmo, sabe? Aí aqui eu estava falando um pouquinho sobre o Oswaldo Cruz, a importância do personagem, né, da pessoa dele para a história do Brasil. Porque é uma instituição que é vinculada ao Ministério da Saúde. Aí agora eu já estou começando a falar nos meus stories mais sobre o transplante e a conscientização, né, da doação de órgãos. E aí aqui são algumas métricas do meu perfil, né? Hoje em dia eu tenho 161 mil seguidores, mas eu alcanço 27 mil pessoas. O Instagram, ele não é uma plataforma na qual o número de seguidores que você tem, ele não vai entregar o seu conteúdo para todos os seguidores que estão ali, entendeu? Ele filtra muito, né? Por isso que é importante, às vezes, até a publicação, como é que fala? Paga, né? Porque eles filtram, então ele vai entregar a sua informação que você tá publicando somente para as pessoas que têm interesse nesse assunto, que buscam algo sobre o assunto, né? E aí é isso. Aí aqui são as impressões, né, do meu perfil. Então são 124.474 pessoas. E é isso. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu queria enfatizar o seguinte: a forma como eu estou fazendo a publicação no meu perfil, ela é mais assim, ela é muito pessoal e querendo trazer as pessoas
para conscientização, querendo pegar essas pessoas que não fazem ideia do que é a PEC, porque aos poucos eu estou inserindo, entendeu? Então, eu estou falando sobre a importância do servidor público, como que isso vai te afetar, como o serviço público, principalmente na área da saúde, é muito importante para nós, entendeu? E aí depois, quando eu tiver com o público muito envolvido com isso, eu vou começar a falar sobre a reforma administrativa. Então, eu já tenho falado aos poucos, né? Eu já tenho perguntado, você sabe da importância, né, do servidor público, você acha que ele merece melhores condições de trabalho, enfim. Então, assim, não é uma coisa direta, é um trabalho mais de envolvimento primeiro, para depois, quando as pessoas estiverem envolvidas, elas entenderem o porquê de lutar contra isso. O microfone está desligado, Goz. Eu estou no mudo. Parabéns, Camila. Um grande trabalho seu. Parabéns pelo trabalho também que você fez para o seu filho em benefício de toda a sociedade brasileira, viu? Agora, tira essa tela, porque as pessoas vão fazer perguntas para você, fica mais fácil da gente encaminhar. Isso. Agora, tem uma pessoa que já falou em fazer perguntas aqui. Quem foi? Amanda, do CNTE. Amanda. E daqui para frente, eu vou pedir que as pessoas que forem se manifestar, levanta a mão ali, olha, é só ir no Reações, levantar a mão, olha, apareceu no meu aqui, assim eu tenho a ordem de quem está pedindo para falar, tá bom? Então, pode falar, Amanda, né? Oi, bom dia. Já peço desculpas porque eu não vou poder abrir o vídeo, porque a internet está muito instável aqui em Brasília. Tem problema, Amanda. Tá ok? Mas é o seguinte, é bem rápido. Eu queria saber se tem a possibilidade da Camila gravar algum vídeo que possa ser compartilhado por nós, assim, de 30 segundos, para a gente colocar no Reels. Algum formato que dê essa cara popular mesmo que ela está dando para a questão da defesa dos serviços públicos. Eu não sei em que momento que ela pretende fazer isso, como ela está fazendo esse envolvimento aos poucos, mas é uma opção. E a outra é se tem como ela fazer algum tipo de trabalho de interação com o público dela, pedindo para as pessoas gravarem exemplos positivos de que foram bem atendidas no SUS. Porque, assim, eu acredito que além da Camila, deve ter outras pessoas com experiências positivas e que podem estar aderindo à nossa causa, né? Tipo, olha, eu fui bem atendida no SUS, e por isso eu sou contra a PEC 32. Alguma coisa assim, alguma ação com plaquinhas e tal, no sentido de valorizar mesmo essa experiência positiva, porque algumas pessoas que eu tenho ouvido que estão contra, assim, elas não se dão conta porque às vezes ela foi mal atendida no SUS. Então ela fala, vocês ficam enaltecendo o SUS, mas eu cheguei lá e eu não consegui atendimento. Então, a gente tem que mostrar que, na verdade, a gente está defendendo que o SUS melhore, para que ele possa atender cada vez mais pessoas. E que sem o SUS a gente não vai conseguir isso, né? Porque muitas vezes é vendida uma mentira, dizendo que, vamos privatizar para melhorar, e aí a pessoa, quando privatiza, quando ela tem um convênio, o convênio joga ela para o SUS. Então, não adianta. Então, se não tiver o SUS, ela vai jogar para onde? A pessoa tem o acesso à saúde privada, e quando a saúde privada não atender ela vai para onde? Então, hoje o SUS é esse caminho, né? É o caminho que muitas vezes supre até a iniciativa privada. Agora, não sei como fazer isso de uma maneira popular, mas eu acredito que se você chamar para uma interação, deve aparecer mais pessoas do seu público que tenham isso, essas experiências positivas. Eu acho que é legal a gente trabalhar com positivo. É isso, gente. Obrigada. Com você, Camila. Sim. Realmente, eu tenho feito esse tipo de interação, mas não por vídeos. Então, nos stories, a gente tem a opção de colocar aquela caixinha de perguntas. Então, em um dos stories, eu falei um pouco, aconteceu uma situação no qual o meu filho apareceu com um machucado aqui, assim, que chama impetigo, acho que eu nem lembro mais.
E aí eu levei ele no posto de saúde, né? Ele foi atendido na hora e eu peguei o medicamento na hora. E é um antibiótico que se eu fosse comprar na farmácia, eu ia gastar tipo uns R$90, porque eram 3 caixas desse antibiótico. Então eu aproveitei isso para falar para as pessoas, falar assim, olha gente, aconteceu agora aqui e tal, eu acabei de chegar do posto, peguei os remédios e tal. Então, assim, é uma economia e, além do mais, né, tem pessoas que não têm condições de dar R$90 no remédio, né, para o filho. Então, assim, aí fui falando e aí perguntei, falei, como que é aí na sua cidade? Como que é o atendimento? Me fala aqui e tal. E aí muitas pessoas falaram que, eu ainda faço tratamento para ansiedade no SUS e tal, mas por digitado, né? Caixinha de perguntas. Então, eu compartilhei esse tipo de histórias no meu perfil, né? E comentei um pouco sobre. Então, assim, essa menina que falou que faz tratamento de ansiedade. Aí eu comentei, falei assim, nossa, que legal. E as pessoas, essas crises de ansiedade cresceram muito durante a pandemia. Isso é muito importante, o SUS tem esse trabalho de acompanhamento, né? E aí uma outra menina falou que o pai dela faz todo o tratamento pelo SUS, que os pais dela só estão vivos pelo SUS. Aí algumas outras pessoas tiveram comentários negativos, falando que na cidade deles o SUS não é assim, que eles não conseguem pegar remédio, que o posto de saúde apenas dá dipirona, que ela não conseguiria pegar. E aí eu até falei, porque com um pouco de conhecimento que eu tenho, com tantas coisas que eu passei com o Ravi, né? Inclusive, eu não tinha condições, né, de custear as minhas viagens, porque o Ravi ele foi transplantado em São Paulo. Eu moro em Belo Horizonte. E na época, assim, eu estava desempregada, o pai dele também estava desempregado, a gente não tinha condições de ir para São Paulo para fazer esse acompanhamento. Então, assim, foi totalmente custeado mesmo pelo SUS, porque eles pagaram nossa passagem para a gente ir e tal, fazer todo esse tipo de acompanhamento. E aí, no caso, essa moça que falou que na região dela não tem esse acompanhamento com remédios mais caros, enfim. Aí eu até falei lá nos stories, falei, olha, eu sei que o direito de saúde e de medicamentos é para todos. Então, assim, procura a prefeitura da sua cidade um dia que você precisar. Talvez eles possam te ajudar e tal. Procura saber no posto quais os caminhos que você deve tomar para pegar o medicamento no qual o posto não oferece e tal, porque com certeza você vai conseguir um recurso e você vai conseguir ter esse medicamento. Então, assim, é dessa forma, mas a sua ideia é ótima. Eu acho que podemos sim pensar nisso, entendeu? Para que as pessoas façam vídeos. Eu falo muito para compartilhar, eu falo, nossa, se você gostou, compartilha aqui e tal, se você pensa como eu, compartilha. E agora, esse mês, eu já vou começar a inserir mais, assim, sobre a PEC. Então, eu estou falando sobre o transplante, né? E vou inserindo bastante. Essa semana eu vou ter uma conversa no IGTV com uma servidora pública, né, na área da saúde. Ela trabalhou no CGP, um hospital infantil, aqui em Belo Horizonte, e ela vai contar, né, sobre o trabalho do CGP, que é muito lindo aqui em BH, e é isso, e aí ela, assim, aos poucos eu tô inserindo, sabe? Tendo conversas e tal, mas a sua ideia é ótima mesmo, eu vou pensar em algo sobre. E, gente, eu não coloquei o meu perfil, né? O meu perfil é Mila Fantini, é Mila com 2 L's, Fantini, no Instagram. Quem quiser seguir lá, por favor, me siga, me acompanhe. Vão ser muito bem-vindos. E se puderem compartilhar também, né? Ajudar a compartilhar com mais pessoas, aumentar ainda mais nossa rede. E quem tiver mais ideias também, pode me chamar lá no direct. Eu tô super aberta e eu tô muito, assim, empolgada com esse trabalho que eu tô fazendo.
Primeiramente porque, assim, contando uma parte da minha vida na qual eu vivenciei, entendeu? E eu acredito muito no SUS, entendeu? Porque, assim, graças a Deus, nunca me faltou nada. Mas eu sei que, infelizmente, falta para muitas pessoas, né? Eu acho que tem que ter uma forma de que as verbas sejam repassadas de forma igual para todos, né? Eu fico muito triste quando às vezes eu vou num hospital e eu escuto uma história de uma mãe que não tem tantos benefícios quanto eu. E nós duas fazemos uso do serviço público de saúde, né? E então, assim, eu acho que é uma forma a gente teria fazer algo juntos para que tudo fosse melhorado, mas que não ficasse fragilizado da forma que vai ficar fragilizada se a PEC for aprovada, né? Então, tem que fazer melhorias? Tem, a gente não precisa, né, fechar os olhos e fingir que está tudo bem, que é tudo igual para todos. Infelizmente, não é, mas vamos fazer, né, tentar com a nossa voz que tudo seja melhorado, mas não danificado, né? Tipo, fragilizado. E aí é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito bom o seu depoimento. Seria interessante se você colocasse aqui no chat, é verdade. Né, no bate-papo, os seus dados, porque aí o pessoal pode entrar facilmente em contato com você. Muito importante essa sua colocação. E veja bem, às vezes, quem vai para ser atendido pelo SUS ou qualquer serviço público acha que é mal atendido em razão do servidor que está lá para atender. Mas, no fundo, é a falta de investimentos que a gente tem na saúde pública brasileira. Não podemos esquecer daquela PEC do fim do mundo que cortou por 20 anos os investimentos públicos em educação, em saúde, entendeu? Então, às vezes, você veja o que aconteceu, por exemplo, no Amazonas, faltou oxigênio. Como que o servidor público deixou faltar oxigênio? Não foi o servidor público. Não. Os hospitais que tiveram que intubar sem ter o remédio para facilitar a intubação. Não era o servidor que era o culpado, entendeu? E isso, às vezes, as pessoas não sabem, por isso o seu depoimento é muito importante. Parabéns. Sim. Só abrindo um parêntese aqui, porque o que você falou foi muito importante, me fez lembrar que é uma outra pauta que eu tenho que falar no meu perfil, que é sobre, igual eu falei anteriormente, que o servidor ele precisa de melhores condições de trabalho. A pessoa, às vezes, está ali, eu passei em situações assim, em hospital, de não ter algodão, entendeu? Quando a primeira internação do Ravi que ele teve, eu fiquei com o Ravi, eu estava de resguardo, porque quando eu descobri o problema do Ravi, ele tinha 15 dias de vida. Aí ele fez uma cirurgia com 15 dias de vida e depois foi preparado para o transplante. Eu ainda estava de resguardo com o meu filho no hospital e eu estava dormindo numa cadeira de plástico, entendeu? Assim, aquilo é culpa do médico ou do enfermeiro? Não é, gente, sabe? Eles iam lá, às vezes a enfermeira ia lá, arrumava uma coberta, alguma coisa para poder me dar, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas confundem, né? A condição de trabalho que aquele funcionário tem, né? E para o mau atendimento, né? Acho que aquilo na verdade, não é. O atendimento da pessoa não é igual à condição de trabalho que ela vive, né? Ou a condição de trabalho que ela tem não depende dela, né? Depende de um cargo maior, né? Do repasse de verbas e tal, enfim. Mas é isso, era só... Pois é, e só para terminar essa minha colocação, não podemos esquecer que ainda está em andamento a reforma administrativa e o Guedes já teve reunião com empresas de planos de saúde para repassar parte do SUS para planos de saúde. Não sei se você sabia disso. Não, o governo forneceria vouchers
para aqueles que precisassem ir no hospital particular e não mais diretamente nos hospitais públicos de saúde. Olha o que nos espera se nós deixarmos a aprovação dessa PEC 32. Só abrindo um parêntese aqui, a gente deu entrevista na Rede TV já, e fizemos na Record também, e apareceu numa época onde, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma página no Instagram bombada, assim, cheia de histórias lindas, que chama Razões para Acreditar. E eles nos chamaram e fizeram também uma matéria lá no site deles há muito. O Ravi hoje já está com 5 anos, né? Então foi logo no início, assim, então tem uns 4 anos aí para trás, eles fizeram também. Eu não tenho, gente, essas matérias, nossa, vocês acreditam, mas eu acredito que talvez minha mãe tenha. Eles foram lá em casa, gravaram, o Luiz Fernando foi lá, foi muito legal. E, inclusive, agora, setembro, né, é a campanha de doação de órgãos, né, no Brasil chama Setembro Verde, e aí é bem legal também, se a gente pudesse fazer algo aí. Com certeza, vou entrar em contato. Mas, tô lisonjeada, gente, muito obrigada, assim, eu não esperava que tantas pessoas fossem gostar e simpatizar tanto com a nossa história, assim. É uma história de muita luta. Na época, eu não usei as mídias sociais para estar relatando isso, porque realmente eu passei por um período muito crítico, assim, pessoal, no qual foi um período de muita dor, assim, para mim, sabe? Ter o primeiro filho dessa forma, eu tive que trabalhar muito a minha cabeça para poder estar falando sobre o assunto com os meus seguidores. Na época, eu me exaltei, então, eu fiquei totalmente isolada para ficar cuidando do Ravi, fiquei assim, focada 100%, sabe? E hoje, assim, eu me sinto preparada e acho que a minha história, assim, pessoal, né, a história do meu filho e com a do Luiz Fernando, que doou um pedaço do fígado dele, eu me sinto grata, assim, por ter passado por tanta luta e que a gente tem conseguido superar. E me sinto grata também por a gente ter um serviço de saúde pública que nos atendeu tão bem, sabe? E nos atende ainda, porque o Ravi toma remédios imunossupressores até hoje e é de alto custo. E, assim, graças ao SUS nunca faltou, sabe? Todo acompanhamento médico que ele tem no Hospital das Clínicas e também faz uma vez por ano no AC Camargos, que é um hospital particular em São Paulo, só que é custeado pelo SUS. Então, assim, todos os exames que ele precisa fazer, todo acompanhamento, ele é super bem acompanhado de perto. E eu acho, assim, muito lindo usar essas mídias sociais para eu estar relatando isso e conscientizando as pessoas, sabe? Do trabalho tão lindo que o SUS faz, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar muito o serviço de saúde que a gente tem. Pode aguardar, Camila. Vamos entrar em contato. Vamos conversar. Eu quero. Nossa, obrigada, gente. Quero muito. Estou muito feliz, você não tem ideia do tanto que eu estou feliz. Que bom, que bom.